Olá, pessoal, tudo bom? Sou Tainá Rosa, professora de Sociologia, e hoje nós vamos trabalhar conceitos muito importantes sobre a dimensão da cultura. Pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar um conteúdo ligado à cultura. Vocês que já discutiram aí algumas noções clássicas acerca de como a sociologia pensa as organizações sociais. E mais especificamente hoje a gente vai trabalhar algumas ideias ligadas à dimensão das manifestações culturais dentro do ambiente social. E para a gente começar a nossa aula hoje, eu quero só relembrar com vocês alguns conceitos ligados à sociologia clássica que nos ajudam a perceber como esses conteúdos de cultura costumam cair na prova. Para iniciar, a primeira noção que a gente vai precisar trabalhar hoje é a ideia de que a cultura ela parte diretamente de um processo de socialização, né? E o processo de socialização é um processo especificamente ligado à lógica da aprendizagem. Então, quando a gente pensa cultura, a gente está falando especificamente do nosso processo de socialização, a forma como a gente começa, né, a aprender, a absorver os valores, os hábitos e as regras dentro da vida em sociedade. Só que dentro de um determinado momento em que a gente passa por esse processo de socialização, começam a aparecer algumas instituições que vão marcar a construção da nossa identidade. Então, uma das dimensões muito importantes para o processo de socialização é a construção das nossas identidades. E aí, é interessante, né, que vocês percebam o seguinte: quando a gente fala de identidade, a gente pode fazer uma analogia lá com a nossa carteira de identidade, o famoso RG. Dentro da nossa identidade, a gente tem algumas informações básicas acerca de quem nós somos, nosso nome, a nossa filiação, o lugar onde nascemos. E quando a gente passa essa dimensão das nossas características para a sociologia e começa a pensar a identidade, a gente está falando especificamente isso, aquilo que constrói quem nós somos. Só que para a sociologia a identidade vai estar extremamente ligada a uma noção dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos e das regras sociais que pautam a nossa vida em sociedade. E aí é importante que a gente lembre de um autorzinho chamado Emile Durkheim, né? O Durkheim ele vai dizer o seguinte acerca da nossa socialização. Nós, enquanto indivíduos, né, convivemos especificamente com a obediência às regras, né? Nós precisamos agir de acordo com as regras sociais. E aí o Durkheim ele vai dizer o seguinte, olha, são essas regras que são responsáveis por fazer com que a gente aprenda os valores morais, a forma, né, que isso media, inclusive, a forma como a gente se relaciona em sociedade. Então, o Durkheim ele vai pensar aí o nosso processo de socialização a partir do fato social, que são as regras que nós absorvemos dentro do ambiente social. Outro autor muito importante, que vocês também já discutiram aí na sociologia clássica, é um cara chamado Marx, Karl Marx. Marx ele vai dizer o seguinte, olha, né, as dimensões ideológicas, a forma como os indivíduos constroem a vida e sociedade, ela vai depender diretamente dos significados e das ideologias que são produzidas dentro do ambiente social. Então, para Marx, o nosso processo de socialização, a forma como a gente cria a nossa identidade, vai depender especificamente de uma determinada visão de mundo que se impõe dentro da sociedade. E essas visões de mundo, que vocês já pensaram sobre elas aí na aula sobre os clássicos, elas estão ligadas ao que Marx chama de ideologias, né? Então, olha só que interessante. A gente não poderia dizer, né, se um está mais certo do que o outro, mas o que a gente poderia dizer é que os dois se complementam. Tanto as regras sociais que estão aí nas instituições como a família, a escola, o Estado, elas vão moldando a nossa forma de agir, como a concepção de Marx acerca das ideologias, das visões de mundo que se impõem para nós, também formam a nossa cultura, tá certo? E hoje, especificamente, eu quero falar de 4 conceitos com vocês ligados à cultura. O primeiro conceito, gente, é o conceito de cultura erudita. Né? Então, pensar a cultura erudita é uma coisa muito importante para a nossa aula hoje, tá?
E aí, o que seria cultura erudita? Tá? A cultura erudita ela é uma forma de pensar a produção cultural dentro das instituições mais elitizadas. E aí, para a gente começar a falar desse conceito, a gente primeiro precisa entender o que seria a noção, né, de erudição. Se você nunca ouviu falar de cultura erudita, provavelmente você já ouviu falar de cultura clássica, já deve ter ouvido falar de música clássica. Geralmente, a palavra clássica define muito bem, é um sinônimo muito próximo da ideia de cultura erudita. Então, a gente poderia dizer que a cultura erudita também significa, aí, nesse sentido, a cultura clássica, tá certo? E aí, quando a gente fala de cultura clássica, música, pintura clássica, a gente especificamente precisa discutir o fato de que ela, né, é feita, ela é produzida especificamente para um grupo social. A cultura clássica ela não é tão acessível quanto as outras produções culturais que a gente vai falar na aula hoje. Tá? A cultura erudita ela significa especificamente uma cultura que está ligada à produção artística para elite. Né? Por que a gente diz que é uma produção artística para elite? Porque apenas uma pequena parte da população que tem acesso à educação, que tem acesso ao conhecimento, né, de uma maneira mais intensa, vai conseguir compreender, né, ou interpretar a produção cultural. Tainá, tu pode me dar exemplo de cultura clássica? A gente pode se remontar aí às pinturas, né, de pintores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né, músicas como as músicas de Beethoven, Bach, todas essas produções culturais são consideradas cultura erudita. E elas têm um objetivo muito específico, gente. Conseguir construir distinção social, né? Então, a cultura erudita, muitas vezes, ela é utilizada para fazer uma distinção, para separar aqueles que têm acesso a uma cultura considerada mais elevada, mais refinada, daqueles que não teriam acesso por não conseguir compreender ou não estar nos espaços onde essa cultura é produzida. Daí, a gente vai passar para o nosso próximo conceito, que é o conceito de cultura popular, né? Então, assim como a gente tem a cultura erudita, a gente tem a cultura popular. Geralmente, quando a gente fala de cultura popular, é interessante trazer logo os exemplos, porque aí tu já vai entender especificamente o que é a cultura popular. Se você pensa assim, bom, qual é a cultura popular do Maranhão? Automaticamente tu vai lembrar do Bumba Meu Boi, do tambor de crioula, tu vai lembrar do reggae, né? São Luís é conhecida como a ilha do reggae, né? Então, quando a gente fala de cultura popular, a gente começa a lembrar de algumas manifestações que são muito comuns todos os anos dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade. E a cultura popular, gente, ela vai se opor especificamente à cultura erudita, porque enquanto a cultura erudita, né, precisa de uma maior técnica, um maior refinamento a nível técnico, aí é uma música, uma pintura que é produzida com muita técnica, com muito refinamento, e que apenas uma pequena parte da população tem acesso, a cultura popular ela está diretamente ligada, gente, à tradição. Tá certo? Então, quando você fala de cultura popular, você está falando de tradição. A tradição ela está diretamente ligada àquilo que é produzido por povos, né, dentro de uma determinada sociedade, que tem características mais ligadas à linguagem oral e cujo significado dessa cultura é mais acessível. Então, a gente poderia colocar como uma característica muito específica aqui da cultura popular, o seu maior nível de acessibilidade, né? Acessibilidade. Então, o fato da cultura popular ser mais acessível e, muitas vezes, carregar a identidade de um determinado povo. Então, quando a gente fala desses dois conceitos aqui, a gente precisa perceber que eles se diferenciam de acordo com o seu conteúdo e também se diferenciam de acordo com quem tem acesso. Isso é muito importante, né? Quando cair na tua prova, tu tem que detectar isso. Cultura erudita está ligada a uma dimensão de uma cultura que é produzida para uma minoria da sociedade, para uma elite social, que tem um maior nível, muitas vezes, econômico, cultural.
no sentido de que essa cultura ela é mais refinada e mais técnica, de acordo com o seu conteúdo. E quando a gente fala de cultura popular, especificamente a gente está falando, né, de uma cultura que é produzida por povos tradicionais, muitas vezes incluídos em áreas mais periféricas, e daí é só tu lembrar da cultura popular do teu estado. Isso vai te ajudar a perceber a diferença tanto no conteúdo quanto na acessibilidade, tá certo? E além desses dois conceitos, a gente pode pontuar um outro conceito, que é o conceito de cultura de massa, tá certo? O conceito de cultura de massa é muito importante também para a gente pensar isso na nossa aula. É uma outra forma de consumir cultura, tá certo? Que está ligada agora, especificamente, a uma popularização dos meios de comunicação. Galera, então a gente se encontra na próxima aula para continuar a falar desses tipos de cultura. Até a próxima!